Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Diana. E o episódio de hoje é O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Uma das histórias de terror mais populares do Poe. Alcoolismo, loucura, devaneios, realidade. Vamos falar sobre tudo isso. Boa leitura. O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Tradução: Oscar Mendes. Para a muito estranha, embora muito familiar narrativa que estou a escrever, não espero nem solicito crédito. Louco, em verdade, seria eu para esperá-lo num caso em que meus próprios sentidos rejeitam o seu próprio testemunho. Contudo, louco não sou, e com toda certeza não estou sonhando. Mas amanhã morrerei, e hoje quero aliviar minha alma. Meu imediato propósito é apresentar ao mundo, plena, sucintamente, sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Pelas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me aniquilaram. Entretanto, não tentarei explicá-los. Para mim, apenas se apresentam cheios de horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que grotescos. Mais tarde, talvez, alguma inteligência se encontre que reduza meu fantasma a um lugar comum, alguma inteligência mais calma, mais lógica e bem menos excitável do que a minha, e que perceberá nas circunstâncias que pormenizo com terror apenas a vulgar sucessão de causas e efeitos bastante naturais. Salientei-me desde a infância pela docilidade e humanidade de meu caráter. Minha ternura de coração era mesmo tão notável que fazia de mim motivo de troça de meus companheiros. Gostava de modo especial de animais, e meus pais permitiam que eu possuísse grande variedade de bichos favoritos. Gastava com eles a maior parte de meu tempo e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava comida e os acariciava. Essa particularidade de caráter aumentou com o meu crescimento e, na idade adulta, dela extraía uma de minhas principais fontes de prazer. A aqueles que têm dedicado a afeição a um cão fiel e inteligente, pouca dificuldade tenho em explicar a natureza ou a intensidade da recompensa que daí deriva. Há qualquer coisa no amor sem egoísmo e abnegado de um animal que atinge diretamente o coração de quem tem tido frequentes ocasiões de experimentar a amizade mesquinha e a fidelidade frágil do simples homem. Casei-me ainda moço e tive a felicidade de encontrar em minha mulher um caráter adequado ao meu. Observando a minha predileção pelos animais domésticos, não perdi a ela a oportunidade de procurar os das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um belo animal, notavelmente grande, todo preto e de uma sagacidade de espantar. Ao falar da inteligência dele, minha mulher, que no íntimo não era supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que olhava todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Não que ela se mostrasse jamais séria a respeito desse ponto, e eu só menciono isso, afinal, pelo simples fato de, justamente agora, ter me vindo à lembrança. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu preferido e companheiro. Só eu lhe dava de comer e ele me acompanhava por toda a parte da casa, por onde eu andasse. Era mesmo com dificuldade que eu conseguia impedi-lo de acompanhar-me pelas ruas. Nossa amizade durou desta maneira muitos anos, nos quais meu temperamento geral e meu caráter, graças à diabólica intemperança, tinham sofrido, coro de confessá-lo, radical alteração para pior. Tornava-me dia a dia mais taciturno, mais irritável,
mas descuidoso dos sentimentos alheios. Permiti-me mesmo usar de uma linguagem brutal para com minha mulher. Por fim, cheguei mesmo a usar de violência corporal. Meus bichos, sem dúvida, tiveram que sofrer essa mudança de meu caráter. Não somente descuidei-me deles, como os maltratava. Quanto a Plutão, porém, tinha para com ele ainda suficiente consideração que me impedia de maltratá-lo, ao passo que não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaco ou mesmo o cachorro, quando, por acaso ou por afeto, se atravessavam em meu caminho. Meu mal, contudo, aumentava, pois que outro animal se pode comparar ao álcool? E por fim, até mesmo Plutão, que estava agora ficando velho e, em consequência, um tanto impertinente, até mesmo Plutão começou a experimentar os efeitos do meu mau temperamento. Certa noite, de volta à casa, bastante embriagado de uma das tascas dos subúrbios, supus que o gato evitava minha presença. Agarrei-o, mas nisso, amedrontado com a minha violência, deu-me ele leve dentada na mão. Uma fúria diabólica apossou-se instantaneamente de mim. Cheguei a desconhecer-me. Parecia que minha alma original me havia abandonado de repente. O corpo e uma maldade mais do que satânica, saturada de álcool, fazia vibrar todas as fibras de meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete. Abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei-lhe um dos olhos da órbita. Coro, abraso-me, estremeço ao narrar a condenável atrocidade. Quando, com a manhã, me voltou a razão, quando, com o sono, desfiz os fumos da noite de orgia, experimentei uma sensação meio de horror, meio de remorso pelo crime do que me tornara culpado. Mas era, quando muito, uma sensação fraca e equívoca, e a alma permanecia insensível. De novo mergulhei em excessos e logo afoguei no vinho toda a lembrança do meu ato. Enquanto isso, o gato, pouco a pouco, foi sarando. A órbita do olho arrancado tinha, é verdade, uma horrível aparência, mas ele parecia não sofrer mais nenhuma dor. Andava pela casa como de costume, mas, como era de esperar, fugia com extremo terror à minha aproximação. Restava-me ainda bastante de meu antigo coração para que me magoasse, a princípio, aquela evidente aversão por parte de uma criatura que tinha sido outrora tão amada por mim. Mas esse sentimento em breve deu lugar à irritação. E então apareceu, como que para minha queda e final irrevogável, o espírito de perversidade. Desse espírito não cuida a filosofia. Entretanto, tenho menos certeza da existência de minha alma do que de ser essa perversidade um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das indivisíveis faculdades primárias ou sentimentos que dão direção ao caráter do homem. Quem não se achou centenas de vezes a cometer um ato vil ou estúpido, sem outra razão, senão a de saber que não devia cometê-lo? Não temos nós uma perpétua inclinação, apesar de nosso melhor bom senso, para violar o que é a lei, pelo simples fato de compreendermos que ela é a lei? O espírito de perversidade, repito, veio a causar minha derrocada final. Foi esse anelo insondável da alma, de torturar-se a si próprio, de violentar sua própria natureza, de praticar o mal pelo mal, que me levou a continuar e, por fim, a consumar a tortura que já havia infligido ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, enrolei um laço em seu pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas jorrando-me dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que ele me tinha amado e porque sentia que não me tinha dado razão para ofendê-lo. Enforquei-o porque sabia que, assim fazendo, estava cometendo um pecado mortal, que iria pôr em perigo a minha alma imortal, colocando-a
se tal coisa fosse possível, mesmo fora do alcance da infinita misericórdia, do mais misericordioso e mais terrível Deus. Na noite do dia no qual pratiquei essa crudelíssima façanha, fui despertado do sono pelos gritos de fogo! As cortinas de minha cama estavam em chamas. A casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu mesmo conseguimos escapar ao incêndio. A destruição foi completa. Toda a minha fortuna foi tragada e entreguei-me desde então ao desespero. Não tenho a fraqueza de buscar estabelecer uma relação de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade, mas estou relatando um encadeamento de fatos e não desejo que nem mesmo um possível elo seja negligenciado. Visitei os escombros no dia seguinte ao incêndio. Todas as paredes tinham caído, exceto uma. E esta era de um aposento interno, não muito grossa, que se situava mais ou menos no meio da casa, e contra a qual permanecera a cabeceira de minha cama. O estuque havia, em grande parte, resistido ali à ação do fogo, fato que atribuía a ter sido ele recentemente colocado. Em torno dessa parede reuniu-se compacta multidão, e muitas pessoas pareciam estar examinando certa parte especial dela, com uma atenção muito ávida e minuciosa. As palavras estranho, singular e expressões semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se gravada em baixo relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem fora reproduzida com uma nitidez verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em redor do pescoço do animal. Ao dar, a princípio, com essa aparição, pois não podia deixar de considerá-la senão isso, meu espanto e meu terror foram extremos. Mas afinal, a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrava-me, tinha sido enforcado num jardim junto da casa. Ao alarme de fogo, esse jardim se enchera imediatamente de gente, e alguém devia ter cortado a corda que prendia o animal à árvore e o lançara por uma janela aberta dentro do meu quarto. Isso fora provavelmente feito com o propósito de despertar-me. A queda de outras paredes tinha comprimido a vítima de minha crueldade de encontro à massa de estuque, colocado de pouco cuja cal, com as chamas e o amoníaco do cadáver, traçara então a imagem tal qual como a vi. Embora assim prontamente procurasse satisfazer a minha razão, se não de todo a minha consciência a respeito do surpreendente fato que acabo de narrar, nem por isso deixou ele de causar profunda impressão na minha imaginação. Durante meses, eu não me pude libertar do fantasma do gato. E nesse período, voltava-me ao espírito um vago sentimento que parecia remorso. Mas não era. Cheguei a ponto de lamentar a perda do animal e de procurar, entre as tascas ordinárias que eu agora habitualmente frequentava, outro bicho da mesma espécie e de aparência um tanto semelhante com que substituí-lo. Certa noite, sentado, meio embrutecido, num antro mais que infame, minha atenção foi de súbito atraída para uma coisa preta que repousava em cima de um dos imensos barris de genebra ou de rum que constituíam a principal mobília da sala. Estivera a olhar fixamente para o alto daquele barril durante alguns minutos, e o que agora me causava surpresa era o fato de que não houvesse percebido mais cedo a tal coisa ali situada. Aproximei-me e toquei-a com a mão. Era um gato preto, um gato bem grande, tão grande como Plutão, e totalmente semelhante a ele, exceto em um ponto. Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo, mas esse gato tinha uma grande, embora imprecisa, mancha branca cobrindo quase toda a região do peito. Logo que o toquei, ele imediatamente se levantou, ronronou alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu satisfeito com o meu carinho.
Era, pois, aquela criatura mesma que eu procurava. E imediatamente tentei comprá-lo ao taverneiro, mas este disse que não lhe pertencia o animal, nada sabia a seu respeito e nunca o vira antes. Continuei minhas carícias e quando me preparei para voltar para casa, o animal deu mostras de querer acompanhar-me. Deixei que assim o fizesse, curvando-me às vezes e dando-lhe palmadinhas enquanto seguia. Ao chegar em casa, ele imediatamente se familiarizou com ela e se tornou desde logo grande favorito de minha mulher. De minha parte, depressa, comecei a sentir despertar-se em mim antipatia contra ele. Isso era, precisamente, o reverso do que eu tinha previsto. Mas não sei como ou porquê. Sua evidente amizade por mim antes me desgostava e aborrecia. Lenta e gradativamente, esses sentimentos de desgosto e aborrecimento se transformaram na amargura do ódio. Evitava o animal. Certa sensação de vergonha e a lembrança de minha antiga crueldade impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas, abstive-me de bater-lhe ou de usar contra ele de qualquer outra violência. Mas, gradualmente, bem gradualmente, passei a encará-lo com indizível aversão e a esquivar-me silenciosamente à sua odiosa presença como um hálito pestilento. O que aumentou sem dúvida meu ódio pelo animal foi a descoberta na manhã seguinte àquela em que o trouxera para casa de que, como Plutão, fora também privado de um de seus olhos. Essa circunstância, porém, só fez aumentar o carinho de minha mulher por ele. Ela, como já disse, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimento que fora outrora o traço distintivo e a fonte de muitos dos meus mais simples e mais puros prazeres. Com a minha aversão àquele gato, porém, sua predileção por mim parecia aumentar. Acompanhava meus passos com uma pertinácia que o leitor dificilmente compreenderá. Em qualquer parte onde me sentasse, enroscava-se ele debaixo de minha cadeira ou pulava sobre meus joelhos, cobrindo-me com suas carícias repugnantes. Se me levantava para andar, metia-se entre meus pés, quase a derrubar-me, ou cravando suas longas e agudas garras em minha roupa, subia dessa maneira até o meu peito. Nessas ocasiões, embora tivesse o desejo ardente de matá-lo com uma pancada, era impedido de fazê-lo, em parte por me lembrar do meu crime anterior, mas principalmente, devo confessá-lo sem demora, pelo absoluto pavor do animal. Esse pavor não era exatamente um pavor de mal físico e, contudo, não saberia como defini-lo de outra forma. Tenho quase vergonha de confessar. Sim, mesmo nesta cela de criminoso, tenho quase vergonha de confessar que o terror e o horror que o animal me inspirava tinham sido aumentados por uma das mais simples quimeras que seria possível conceber. Minha mulher chamara mais de uma vez minha atenção para a natureza da marca de pelo branco de que falei e que constituía a única diferença visível entre o animal estranho e o que eu havia matado. O leitor há de recordar-se que essa mancha, embora grande, fora a princípio de forma bem imprecisa. Mas, por leves gradações quase imperceptíveis e que, durante muito tempo, a razão forcejou para rejeitar como imaginárias, tinha afinal assumido uma rigorosa precisão de contorno. Era agora a reprodução de um objeto que trema em nomear. E por isso, acima de tudo, eu detestava e temia o monstro e ter-me-ia livrado dele se o ousasse. Era agora, digo, a imagem de uma coisa horrenda, de uma coisa apavorante, a imagem de uma forca. Oh, lúgubre e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte. E então eu era, em verdade, um desgraçado, mais desgraçado que a própria desgraça humana. E um bronco animal, cujo companheiro eu tinha com desprezo destruído, um bronco animal preparava para mim, homem formado à imagem do Deus Altíssimo, tanta angústia intolerável.
Ai de mim! Nem de dia nem de noite era-me dado mais gozar a bênção do repouso. Durante o dia o bicho não me deixava um só momento, e de noite eu despertava a cada instante de sonhos de indizível pavor para sentir o quente hálito daquela coisa no meu rosto e o seu enorme peso, encarnação de pesadelo, que eu não tinha forças para repelir, oprimindo eternamente o meu coração. Sob a pressão de tormentos tais como esses, os fracos restos de bondade que havia em mim sucumbiram. Meus únicos companheiros eram os maus pensamentos, os mais negros e maléficos pensamentos. O mau humor de meu temperamento habitual aumentou, levando-me a odiar todas as coisas e toda a humanidade. Minha resignada esposa, porém, era a mais constante e mais paciente vítima das súbitas, frequentes e indomáveis explosões de uma fúria que eu agora me abandonava cegamente. Certo dia ela me acompanhou para alguma tarefa doméstica até a adega do velho prédio que nossa pobreza nos compelira a ter de habitar. O gato desceu os degraus seguindo-me e quase me lançou ao chão, exasperando-me até a loucura. Erguendo um machado e esquecendo na minha cólera o medo pueril que tinha até ali sustido minha mão, descarreguei um golpe no animal. Eu teria sem dúvida sido instantaneamente fatal se eu houvesse assestado como desejava. Mas esse golpe foi detido pela mão de minha mulher. Espicaçado por essa intervenção, com uma raiva mais do que demoníaca, arranquei meu braço de sua mão e enterrei o machado no seu crânio. Ela caiu morta, imediatamente, sem um gemido. Executado tão horrendo crime, logo e com inteira decisão, entreguei-me à tarefa de ocultar o corpo. Sabia que não podia removê-lo da casa, nem de dia, nem de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Muitos projetos me atravessaram a mente. Em dado momento pensei em cortar o cadáver em pedaços miúdos e queimá-los. Em outro, resolvi cavar uma cova para ele no chão da adega. De novo, deliberei lançá-lo no poço do pátio, metê-lo num caixote como uma mercadoria, com os cuidados usuais, e mandar um carregador retirá-lo da casa. Finalmente, detive-me no que considerei um expediente bem melhor que qualquer um desses. Decidi emparedá-lo na adega, como se diz que os monges da Idade Média emparedavam suas vítimas. Para um objetivo semelhante estava a adega bem adaptada. Suas paredes eram de construção descuidada e tinham sido ultimamente recobertas por completo de um reboco grosseiro, cujo endurecimento a umidade da atmosfera impedira. Além disso, em uma das paredes havia uma saliência causada por uma falsa chaminé ou lareira que fora tapada para não se diferenciar do resto da adega. Não tive dúvidas de que poderia prontamente retirar os tijolos daquele ponto, introduzir o cadáver, emparedar tudo como antes, de modo que olhar algum pudesse descobrir qualquer coisa suspeita. E não me enganei nesse cálculo. Por meio de um gancho, desalojei facilmente os tijolos e, tendo cuidadosamente depositado o corpo contra a parede interna, sustentei-o nessa posição enquanto, com pequeno trabalho, repus toda a parede no seu estado primitivo. Tendo procurado argamassa, areia e fibra com todas as precauções possíveis, preparei um estuque que não podia ser distinguido do antigo e, com ele, cuidadosamente, recobri um novo entijolamento. Quando terminei, senti-me satisfeito por ver que tudo estava direito. A parede não apresentava a menor aparência de ter sido modificada. Fiz a limpeza do chão com o mais minucioso cuidado. Olhei em torno com um ar triunfal e disse a mim mesmo: aqui, pelo menos, pois meu trabalho não foi em vão. Tratei em seguida de procurar o animal que fora a causa de tamanha desgraça, pois resolvera afinal decididamente matá-lo.
Se tivesse podido encontrá-lo naquele instante, não poderia haver dúvida a respeito de sua sorte. Mas parecia que o manhoso animal ficara armado com a violência de minha cólera anterior e evitava arrostar a minha raiva do momento. É impossível descrever ou imaginar a profunda e abençoada sensação de alívio que a ausência da detestada criatura causava no meu íntimo. Não me apareceu durante a noite, e assim, por uma noite pelo menos, desde que ele havia entrado na casa, dormi, profunda e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o peso de uma morte na alma. O segundo e o terceiro dia se passaram e, no entanto, o meu carrasco não apareceu. Mais uma vez, respirei como um homem livre. Aterrorizado, o monstro abandonara a casa para sempre. Não mais o veria. Minha aventura era suprema. Muito pouco me perturbava a culpa de minha negra ação. Poucos interrogatórios foram feitos e tinham sido prontamente respondidos. Dera-se mesmo uma busca, mas sem dúvida nada foi encontrado. Considerava assegurada a minha futura felicidade. No quarto dia depois do crime, chegou bastante inesperadamente à casa um grupo de policiais, que procedeu de novo à rigorosa investigação dos lugares. Confiando, porém, na impenetrabilidade de meu esconderijo, não senti o menor incômodo. Os agentes ordenaram-me que os acompanhasse em sua busca. Nenhum escaninho ou recanto deixaram inexplorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram à adega. Nenhum músculo meu estremeceu. Meu coração batia calmamente, como de quem dorme o sono da inocência. Caminhava pela adega de ponta a ponta. Cruzei os braços no peito e passeava tranquilo para lá e para cá. Os policiais ficaram inteiramente satisfeitos e prepararam-se para partir. O júbilo de meu coração era demasiado forte para ser contido. Ardia por dizer pelo menos uma palavra, a modo de triunfo, e para tornar indubitavelmente segura a certeza neles de minha inculpabilidade. Senhores, disse por fim quando o grupo subia a escada. Sinto-me encantado por ter desfeito suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavalheiros, esta é uma casa muito bem construída. No meu violento desejo de dizer alguma coisa com desembaraço, eu mal sabia o que ia falando. Posso afirmar que é uma casa excelentemente bem construída. Estas paredes já vão indo, senhores. Estas paredes estão solidamente edificadas. E aí, por simples frenesi de bravata, bati pesadamente com uma bengala que tinha na mão justamente naquela parte do entijolamento por trás do qual estava o cadáver da mulher de meu coração. Mas praza a Deus proteger-me e livrar-me das garras do demônio. Apenas mergulhou no silêncio a repercussão de minhas pancadas e logo respondeu-me uma voz do túmulo. Um gemido, a princípio velado e entrecortado, como o soluçar de uma criança, que depois rapidamente se avolumou num grito prolongado, alto e contínuo, extremamente anormal e inumano, um urro, um guincho lamentoso, meio de horror e meio de triunfo, como só do inferno se pode erguer, a um tempo das gargantas dos danados na sua agonia e dos demônios que exultam na danação. Loucura seria falar de meus próprios pensamentos. Desfalecendo, recuei até a parede oposta. Durante 1 minuto, o grupo que se achava na escada ficou imóvel, no paroxismo do medo e do pavor. Logo depois, uma dúzia de braços robustos se atarefava em desmanchar a parede. Ela caiu inteiriça. O cadáver, já grandemente descomposto e manchado de coágulos de sangue, erguia-se ereto aos olhos dos espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o olho solitário chispante, estava assentado o horrendo animal,
cuja astúcia me induzira ao crime e cuja voz delatora me havia apontado ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro no túmulo. E esse foi O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Uma obra de arte do terror, tem muitas coisas para falar sobre esse conto inquietante. Eu anotei muito aqui, Lucas, vamos estar trazendo aqui as instâncias todas desse texto. Mas começamos com essa característica do Poe, desse narrador, de novo sem nome. Sim, né? Começa na prisão, né? Ele tá preso. Sério? É. Explodiu minha mente. E ele fala agora. que esse é o último dia de vida dele, né? Ou seja, ele vai ser enforcado no próximo dia. Nossa, olha, eu peguei muita coisa que eu aposto que você não pegou, mas eu não tinha pego esse detalhe. Sim, ele começa ali e daí já vai contando como ele foi parar ali, né? Daí termina com ele sendo pego pelos policiais. Né? E daí continua, é como se ele fizesse esse relato. Nossa, incrível. Mas no começo ele retorna... É que tá tão no começo do texto que você ainda não tá, habituado, né? Sim. Daí passa. Daí você entra tanto na história, nas maldades que ele vai fazendo, né? Viu? Tudo tem o seu preço. Mas ele começa a contar desde a infância, né? O amor que ele tinha pelos animais, o casamento jovem... até o momento em que o alcoolismo altera totalmente a sua personalidade e vai culminar em atitudes horrorosas, atitudes cruéis. A gente vê que esse casal vivia bem e que se amava. Né? E que ele também era uma pessoa boa, né? Que gostava de animais e tal, ali no começo da vida. E o casal vai à bancarrota, né? Ele mergulha nos excessos de todo tipo de bebida alcoólica, ele mesmo cita, né? Tem um momento que ele fala de vinho, mas ele fala de outras coisas também. E eis que o gato do casal, chamado Plutão, foi um dos principais pivôs da sua maldade, quando essa guinada de chave, né, da personalidade dele para a maldade começa a acontecer. E ele mesmo fala, para a crença popular, todos os gatos pretos são feiticeiras disfarçadas. Ele coloca isso no texto. E faz sentido com o nome dele, né? Que Plutão na mitologia é o deus do submundo, né? Então tem esse simbolismo também. Muito bom. Mas não é por causa do gato ser preto que ele transforma o amor dele em coisas diabólicas, né? Uma intemperança diabólica. E que leva a maltratá-lo, mas assim a bebida em excesso faz com que ele fique descuidoso com os sentimentos das outras pessoas, passa a usar violência e culmina nos maus tratos. Bom, o conto ele perpassa também a loucura, né, Lucas? E ele começa falando que ele não está louco, e né? nem sonhando, até eu peguei a frase, louco não sou e com certeza não estou sonhando. E ele faz isso no bem no começo. Coração Denunciador também, fala que não tá louco, né? E você notou, Lucas, que o final desse texto que a gente acabou de ouvir, ele lembra muito as tensões finais das batidas do Coração Denunciador. A gente já fez aqui no podcast, então fica a dica, após você ouvir esse episódio, ir lá pro Coração Denunciador, que é um ótimo conto também. A gente tem algo preso embaixo da cama. É um conceito parecido até. Né? Então, que também tem as batidas, e as batidas do coração dele ficam muito fortes, né? É o coração dele que muda o compasso que demonstra, né? O termo que eu quero usar, meu Deus, que o delata, né? Que é o Por isso que Telltale Heart, né? E algumas traduções trazem coração delator, né? Necessariamente. E lá ele fez algo que o personagem aqui cogita fazer, que é Putz, eu acho que eu não devia ter contado, né? Se a pessoa vai ouvir depois. Bota um pi. Vou ter não, que mas censurar. O que eu quero notar de diferente é que aqui a gente tem uma frieza, né? A gente não tem essa preocupação. Ele tá bem tranquilo, ele até deseja boa saúde pros policiais. Né? Eu achei um perfil bem psicopata, assim. Um psicológico, não só pelo álcool, né? O álcool, claro que agrava, mas de ele não ter remorso, empatia nenhuma, né? Sim. Então, eu achei um perfil bem, assim, de psicopata. Talvez algum leitor de ouvido aí que tenha experiência em psicologia possa também dar sua opinião aí na caixinha de comentários sobre isso. É quase já um serial killer aqui nesse texto, porque ele mata o gato, depois ele quer matar o gato de novo, daí ele mata a mulher, enfim. Mas e provavelmente outras maldades ele fez, porque ele usa o termo que ele pratica o mal pelo mal, né?
Sim. Aí acontece uma coisa, que é o incêndio. E a gente tem essa ideia do submundo, de novo, no incêndio um pouco, porque vem o fogo, as labaredas, né, e consome tudo que ele tinha. Então queima toda a fortuna dele. E a partir desse momento que começa a aparecer o gato, né, essa aparição do gato na parede ali, tem alguma coisa. Sim, e ele tenta justificar aquilo de forma racional, né? Então reforça ainda isso de eu não sou louco, eu não tô louco. Porque é a frase do louco, né? Falar que eu não tô louco. É verdade. Mas ele tenta racionalizar a figura do gato ter aparecido ali, né? Foi alguém que pegou o gato, jogou pela janela, enfim, aconteceu isso. De uma forma super técnica e muito difícil de acontecer. De forma científica, e assim ele tenta explicar como aquilo aconteceu, né? E assim, essa é, como eu disse, uma das histórias de terror mais populares do Poe, mas a gente deve falar de algumas coisas então, a partir de agora. Uma delas é o emparedamento, né? Eu penso que um dos medos mais comuns do ser humano é o de ser enterrado vivo. Então, essa cena aí tinha num filme, inclusive, a cena dele colocar na parede, né? Eu lembro quando eu era criança. Eu também vi um filme. Então eu vou procurar que filme que é esse, que na verdade no filme a mulher foi colocada lá viva ainda. Era isso, que daí começou a subir os tijolos. Meu pai tava assistindo, daí criança curiosa, né? Fiquei vendo assim atrás, né? Nossa, aquilo eu fiquei pensando vários dias depois. Exatamente. Mas eu vou procurar que filme que é esse. E eu também na infância vi um filme sobre isso, mas aí também falando de enterrado vivo, não na parede, mas aí em Kill Bill, né? A cena inicial do filme 2 é assim, né? Ela tá enterrada viva. É do 2, né? Ou é do 1? Do 2. É do 2. Boa pergunta, eu acho que é no 2. Mas enfim, é no Kill Bill, né? Que também me marcou muito, muito essa cena, né? Mas enfim, a gente tem que falar do emparedamento aqui, que o homem, ele é crudelíssimo, né? Em assassinar a esposa, cravando um machado no crânio dela. Mas, com essa ideia de sumir com o cadáver, ele opta por emparedá-la na adega do prédio onde eles moravam. Mas, nisso, daí vem de novo as justificativas. O gato, que na visão do narrador foi o causador de tudo, some também. Daí, quando os policiais aparecem nessa cena final e a gente começa a ouvir esse urro inumano, né, esse gemido contínuo vindo da parede, a gente é um pouco tentado a pensar que fosse da esposa assassinada. Não sei, veio. Porque você não sabe o que é, né? O suspense cresce muito até a revelação final, né, que é comovente. Mas o emparedamento aqui, Lucas, a gente também tem que usar metaforicamente, porque ele também descreve uma espécie de isolamento, que é o que esse cara estava vivendo. Ele se isolou, é como se ele tivesse, tipo, mergulhado em álcool ali, né? E ele fica isolado de todo mundo. Então ele já tá emparedado vivo, metaforicamente também, a gente pode pensar nisso. Sim. Mas por essência, essa palavra, ela significa ser enterrado vivo mesmo. Sim. Como a gente estava falando. Mas eu não posso deixar de falar de rituais fúnebres também, que o emparedamento já foi usado, essa palavra já foi usada para se referir a uma forma antiga de se despedir dos mortos, quando o termo era associado a sepultar em paredes. Porque as pessoas já foram também sepultadas na vertical, assim, em paredes, depois foi feito os jazigos. A evolução da história da morte é muito longa, né? Então, tem aquela caverna na França, né, que foi em decorrência da peste negra, né? Nossa, a França teve problemas terríveis. Que daí não tinha onde colocar os corpos e tal. Eles fizeram aquela caverna que é cheia que é com todos os crânios e ossos, né? Sim, que é ponto turístico hoje, né? Super. Inclusive o Queens of Stone Age gravou. Esse ano foi umas 5 músicas, acho 5, 6. Tem no YouTube algumas que eles gravaram lá dentro. Inclusive é bem difícil de conseguir autorização e tal. E os episódios finais da série Lupin, que é francesa também, que é detetivesca, né? Do Maurice Leblanc, também é bem legal, acontece dentro dessas cavernas lá da França. Então tem essas relações ali. Legal não, né? É assustador, né? Sim, e é interessante também dessa questão do emparedamento, que o vocalista do Queens of Stone Age, o Josh Homme, que ele falou que ele achou que ia ser uma caverna e ia ter a reverberação, assim, né? E é um som totalmente morto lá dentro. É tipo mais morto que uma cabine de estúdio, assim. Então o som bate e ele é absorvido pela parede, né? Ele não reflete de nenhuma forma. E isso, assim, deixou, de certa forma, mais ainda fúnebre, né? Mais lúgubre. Denso. Deixa super densa a música. Sim. Mas aí
tudo isso realmente acontecia e teve todos esses problemas sanitários, daí até que a morte foi regularizada sanitariamente falando, né? Não se podia mais enterrar em igreja, a gente já falou disso aqui em alguns episódios, só que quando também começou a ser proibido de enterrar nas igrejas, não tinha um lugar determinado, que hoje a gente conhece como cemitério. É legal a gente trazer isso porque tá próximo da data que todo mundo costuma. Hoje não se vai tanto até, inclusive, um cemitério, né? As pessoas mudaram os hábitos. Tinha uma senhora mais de idade estava me falando isso essa semana. Hoje quase ninguém vem ao cemitério reclamando, né? Mas as pessoas eram enterradas nas estradas. Os familiares pegavam e enterravam nas beiras de estrada, assim. E daí a contaminação por doença ficou generalizada. Isso foi um problema muito sério em Roma. Porque Roma foi crescendo, mas quando era menor... vamos enterrar longe da cidade. Então, eu colocava nas beiras das estradas. Daí a cidade cresceu e engoliu os mortos enterrados. E daí o problema sanitário ficou gigante, né? As epidemias, enfim. Olha isso. Eu também lembrei, Lucas, da série Fargo. Em algum episódio dela foi inspirada nesse conto do Poe. Porque teve não só picar em pedacinhos, como teve... emparedar, se não me engano. Emparedar eu não lembro, assim. o picar eu lembro. Mas é interessante até a gente voltar um pouco do emparedamento. Quando ele mata o gato, ele vai encontrar outro gato no bar, né? Sim. Naquele antro ali que ele tá. E o gato que ele encontra lá é muito parecido com o Plutão, né? E inclusive não tem um olho. E daí coloca também essa mitologia do gato ter 9 vidas, né? Então ele não é 7, Lucas? Alguns falam 7, outros falam 9, mas eu não tá. sei. Não sei quantas que eles têm de verdade. Mas ele coloca essa mitologia também do gato ter reencarnado naquele outro gato, né? Sim. E ter essas múltiplas vidas aí. E também no final, né? O gato tá ali dentro como, de novo, né? Então, tipo, mais uma vida ainda. É verdade. Então, dá de você colocar como se esses gatos que aparecem foram sempre o mesmo, né? Sempre o Plutão. Sempre o mesmo gato. Nossa, muito boa essa pegada também. Bom, e falando, né, que ele encontrou esse segundo gato justamente num bar, né? Então, não posso deixar de trazer para os microfones que o alcoolismo é reconhecido como doença pela OMS, né? A Organização Mundial de Saúde considera um problema de saúde pública gravíssimo, né? O consumo excessivo traz danos cerebrais, problemas digestivos e hepáticos, afeta a saúde emocional e espiritual de quem consome e dos seus familiares. E nesse conto a gente vê também isso. Aí também, é claro, dizer que o Poe tinha um pouco essa fama de beberrão. Porque assim, a relação do autor com o álcool era bem complexa. Não chegava a ser reconhecido como um alcoólatra crônico. Sim. Mas ele consumia álcool de forma bem problemática. Alguns historiadores dizem que o álcool foi a causa da morte dele. Outros argumentam que não tem prova conclusiva de que o alcoolismo foi o fator determinante. Mas ele tinha depressão, fazia uso de outras substâncias. E tem uma teoria de que ele morreu de raiva também. Que é muito diferente da do álcool, né? Mas tem também a teoria do suicídio. E... sequestrado também, né? Do sequestro e da própria loucura, né? Que ele trabalhou tanto nos textos dele. Até hoje não se sabe ao certo... É um mistério. A morte dele, né? Qual foi o motivo, só sabe a idade, né? Que ele morreu, que foi com quantos anos você tem aí? Por acaso? Deixa eu calcular. Eu acho que é 40 e pouco, 40, né? Porque 1809 e 1849, 40 anos ali. E já que você puxou a vida pessoal dele, eu também queria puxar a gata dele, que era a Catarina. Que o gato preto foi inspirado, ele fez inspirado nessa gata, né? Que enquanto ele escrevia, ela ficava no ombro dele, assim. Legal. E ficava ali esticada no ombro dele. E ela era preta? Gato preto. Então, porque outra coisa que eu quero trazer é a opção por o gato ser preto e dar o título ao conto. Porque essa cor é relacionada ao luto. Então a gente tem que... Eu vou trazer essa historinha também, né? Porque de cara, quando a gente vê que o nome do conto é o gato preto, a gente tem a mensagem de que algo não vai bem, alguma vida vai ser perdida, né? A gente pode subliminarmente entender isso. Aí dizer que lá no período gótico da Idade Média, a morte era vista como algo doloroso, obscuro, por conta das doenças e das torturas da Inquisição. Então a Idade Média ficou conhecida como 1000 anos de escuridão, né? A gente sabe disso, mas essa cor então representava
como a escuridão, né, o preto, o luto também passou a ser indicado com o preto, com a cor preta, o uso da cor preta. Aí o que acontece? Que fica muito popular, porque antigamente as mulheres viúvas só usavam roupas pretas pro resto da vida. Aí eu fui pesquisar como que essa história começou, e foi com a Rainha Vitória do Reino Unido. Aquela que reinou por 63 vezes e originou a Era Vitoriana, né, que a gente vê tanto famosa na história, na arquitetura, entre outras áreas, na literatura também, tem a Era Vitoriana. Então, quando o marido dela morre, que por sinal era um primo dela, o príncipe Albert, ela só usou preto, ela ficou conhecida como Viúva de Windsor. E daí todas as outras mulheres do mundo, e isso foi em 1860, meados ali do século XIX, que ela fica viúva, né? Daí todas as outras mulheres do mundo começam só a usar a cor preta quando ficam viúvas, inclusive no Brasil. Mas dizer que as cores do luto, elas variam muito conforme as diferentes culturas. Então eu também trago isso aqui, ó. Na Índia, na China e no Japão é o branco, a cor da morte, porque remete a silêncio e a paz que a vida após a morte traz. Então é totalmente o oposto. Sim. No Egito é o amarelo, a cor do luto. Eu acho que relaciona com o dourado, né, do ouro. Do ouro. Tem aquela promessa da riqueza, né? Isso. Na África do Sul, entre os povos ciganos, é o vermelho, né, a cor da morte. Então, tudo isso é muito curioso, né? Porque a gente tá nesse momento de pensar, de falar a morte, de trazer morte pro seio das famílias, já que é os finados, né, que estão chegando aí. Então, falar de tudo isso fica bem curioso. Além de tudo, eu acho que esse texto, além dele atentar pros perigos do alcoolismo, que ele não é esse o objetivo do Poe, mas fica muito clara essa mensagem, é uma obra de arte, assim, do terror. Porque ele compõe de uma forma, especialmente aqui, que você usou essas trilhas clássicas. Você estava me falando do compositor clássico, né? Que você usou. O nome se escreve Groig, mas não sei se pronuncia assim. Mas ele é compositor de música bem clássica. Mas esse conto do Poe pra mim é um dos mais assustadores, assim. Não é só pra você, não. É uma das histórias de terrores mais populares mesmo. Então, dele. Eu digo assustadores porque eu acho que ele tem histórias que eu gosto mais, né? Como o Poço e o Pêndulo, que também é muito assustador, e A Queda da Casa de Usher, mas eu acho que essas duas são até mais densas e trazem mais coisas pra discutir, assim, e essa aqui, ela traz muito essa sensação de terror, assim, pra mim. E é interessante que o Poe tem até é um livro que fiquei até curioso pra ver, que é a Filosofia da Composição. Eu falei tanto dele quando analisei o Corvo, lembra? Isso, então. Que daí ele fala que lá que ele pega... ele escreve em volta de uma sensação que ele quer passar, né, pro leitor. Exatamente. E isso você vê bem claro. Rápido, Lucas, ele tem umas 12 páginas. Então, é bem legal. Eu vou tá aqui nos créditos, inclusive foi bom você falar isso. Tá nos créditos que vai pro nosso apoiador esse texto aqui. Tá bem fácil de você pegar ele e ler. Então aí apoie o podcast que você vai receber e eu também vou querer ler. É como se fosse o tutorial do Edgar Allan Poe, né? Sim. E é muito evidente isso de escrever em volta de uma sensação que ele quer passar. Apesar de todas as sensações que o Poe passa são meio obscuras, né? Mas você vê que o texto dele, ele passa, assim, uma sensação bem específica, né? E sempre é um sentimento só, né? Assim, não é múltiplas coisas que ele tenta passar, é só um sentimento, né? Que às vezes até é difícil você definir ao certo, mas você sabe que é aquilo. Mas fiquei curioso. Ele fala isso nesse livro. Você falou que é pouquinho, né? É um ensaio, são poucas páginas. Mas sabe o que também que é... Bom, as pesquisas só crescem a cada semana que a gente traz de volta um episódio com aquele autor. E sabe o que eu me dei conta hoje, Lucas, da coincidência das datas? Que assim, O Gato Preto é de 1843. Mas em 1835 que o Poe se casa com a prima dele, a Virginia Clemm. E nesse ano é o mesmo ano em que ele publica Berenice, que a gente já fez, que tá aqui, que também é bem creepy, né? Mas é o mesmo ano do casamento dele, e lá o narrador é casado com uma prima, né? Os dentes que caem todos são os da prima.
né? E daí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que tava a cabeça desse homem, né? Porque ele escolheu justo um personagem que se casa com a prima pra acontecer toda aquela atrocidade, né? Lembrar que a Virgínia, quando se casa com ele, tem só 13 aninhos. E ele tinha 27, né? E por tudo isso que você falou, essa sensação que ele passa no texto é que a gente tem tantas pessoas que se inspiram nele ao longo da história. Vou citar nomes aqui, né? Além do Lovecraft, que a gente falou em semanas anteriores, que lia muito Poe, adorava. O Henry James, da Volta do Parafuso, outra história de terror muito interessante. Franz Kafka, que faz tempo que a gente não traz de volta, vamos trazer. O próprio Arthur Conan Doyle se inspira no Poe. Júlio Verne, o Vladimir Nabokov, que é o russo. O Oscar Wilde, o Jorge Luiz Borges, né? E entre outros tantos. Isso só falando da literatura, né? Mais antiga, porque daí... Se abrir pra cinema, pra outras coisas, arte e tal, muita gente é influenciada por ele. Verdade. E com toda razão. E para os nossos apoiadores vai todas essas informações aí junto com esse livro da filosofia da composição do Edgar Allan Poe, junto com tudo que a gente falou aqui e tudo que a gente trouxe em outros episódios também sobre o Edgar Allan Poe, vai para os nossos apoiadores. Além disso, os nossos apoiadores entram nos nossos créditos finais aqui todo episódio e também entram no Clube Leitura de Ouvido, que é o nosso clube de leitura que acontece os encontros mensalmente, onde a Dayana, ela seleciona um texto, né? E manda o material para todos os nossos apoiadores, para eles ouvirem de novo, para eles conhecerem melhor, e daí é feito um encontro com todos eles. Então eu já vou divulgar o próximo encontro, que é 13 de novembro. Nós vamos estudar o conto A Escrava, da Maria Firmina dos Reis. Então a nossa autora é a Maria Firmina, e já vou adiantar aqui de antemão que eu vou fazer algo inédito. Eu vou trazer um capítulo de Úrsula, que é o seu romance tão famoso, em episódios. Eu tô fazendo a curadoria até o fim do ano, Lucas. Já vou dizer que o nosso episódio 300 celebrativo será no dia 19 de dezembro. Então a gente vai encerrar o ano com o nosso episódio 300 ali, que vai ser muito legal. E dizer que a gente está aberto com uma temporada aí de muitos textos impactantes em relação a gente pensar essas questões mais minoritárias aí, porque a Escrava traz essa questão, né, da escravidão também, da toda essa questão racial. Então, tô fazendo uma curadoria que, inclusive, tá caindo muito em vestibulares, esses textos selecionados. Eu tô trazendo tudo isso nos próximos episódios. Além de, claro, os textos clássicos de Natal tão legais que a gente vai estar trabalhando também. Isso aí. E dentro disso tudo tem o presente de leitura, que a gente tem pessoas que os nossos próprios apoiadores que já dão um aporte, né, correspondente ao dobro ali de R$20 mensais, que é o que precisa para entrar no clube, já estão sugerindo outros nomes para entrarem no clube. Então, a gente tem apoiadores que apoiam com R$40 ou mais aqui no podcast. Isso. E para você entrar no Clube do Leitura, você tem que apoiar com 20 ou mais, né? Então, esses que apoiam 40 ou até mais, a gente tá dando a oportunidade deles darem de presente o Clube do Leitura de Ouvido para pessoas que eles próximas, né? Que eles sabem que gostam de ler também, e essas pessoas estão entrando no Clube do Leitura. Então, fica a dica aí, se você quer apoiar ainda mais, você apoiando ali 40 ou mais, você indica, né? Você já pode começar a dar os presentes de Natal do ano. Isso, você dá como presente aqui a participação no podcast. E é com isso, Lucas, que a gente tá com uma coisa inédita aqui na nossa lista de apoiadores. Com 49 apoiadores. Neste aí momento. Falta 1 para 50, seja os cinquentenário? 50º? Seja o número 50 aí do podcast. Nos apoiando pelo apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Isso aí. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Anthony Cruz, Alete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Felipe Cronato, Flávio Pereira Ribeiro, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Ildeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios,
Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Mônica Tokarner, Olivia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Armana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma William Lima e Zenilda Ribeiro da Silva. Eu quero destacar aqui quem entrou nessa semana. Apesar de ganhar o presente de leitura, a Gilene Barreto também fez um apoio, acho que ela gostou. Ah, legal. E o Flávio Pereira Ribeiro entrou nessa semana também, aí apoiando a gente. Então, obrigado aos novos apoiadores. E a gente espera, então, esse número 50 chegar. Quem sabe aí nesse fim de semana. E eu quero dizer mais uma coisa, Lucas. Diga. Ontem, então, avisando a toda a humanidade, o meu novo livro foi para impressão. Eu já estou programando o lançamento. E a gente também vai ter episódios especiais de oferecimento da minha editora. Então, em breve, a gente vai estar falando disso aí, da editora pela qual eu estou publicando, né, nos próximos... Penalux, que é a Literalux hoje, Literalux, né? Isso mesmo. Então, aguarde. Nossa, tem tanta coisa boa, gente, pra acontecer até o fim do ano, que eu tô muito empolgada. É isso aí. Então, se você quer já garantir o livro da Dayana, manda um e-mail também para leituradeouvido@gmail.com. Essa é também a chave Pix. E também outra forma de nos apoiar é em apoia.se/leitura de ouvido. Olha, não é porque é meu, mas tá tão bonitinho. Se chama Serenas e realmente passa essa serenidade. É um livro de poesias que eu trabalhei com muito acuro, muito cuidado, detalhadamente, assim, cada detalhe foi pensado, inclusive com a sua ilustração de capa. Então, vai ser um produto muito bonito, assim, tô empolgada pra ele sair. Esse é o terceiro livro. Teve o Trincas, teve o Verde Amadurecido e agora o Serenas. Você pode também adquirir os 3 se quiser, né? Porque vai chegar. Então também dá de comprar mais que um. Se quiser, ele fica em torno de uns 50, 60 reais, o preço de venda dele é 50, daí envio pelo módico, né? Dá em torno de uns 9 reais de envio pra maioria dos lugares do Brasil. 60 reais, então, né? Fica. Então aí, manda e-mail. Mas se quiser os 3, eu faço um combo. Inclusive, o frete fica junto, né? Legal, verdade. Então, a gente conversa particularmente. Isso, então manda um e-mail que a gente vai conversando. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.